Bom, o que eu fiquei pensando nesse tempo e demorando para compartilhar, mas o que eu fiquei pensando? Primeiro é que Jesus fala agora de pessoas que estão insatisfeitas com aquilo que elas estão vendo na terra. Ele está dizendo que são muito felizes as pessoas que olham para a terra e não veem a justiça do reino de Deus se manifestando. Ou seja, pessoas que, na verdade, enquanto não verem a justiça de Deus, não a nossa justiça, a justiça dos homens, mas a justiça de Deus se manifestando, elas não vão ficar satisfeitas, ainda que tudo à volta delas esteja bem, ainda que elas tenham algum tipo de conforto, alguma conquista ou qualquer outra coisa, mas elas não estão satisfeitas, enquanto elas não verem Deus fazer. E aí eu comecei a pensar algumas coisas, e a primeira delas é, será que a indiferença tomou conta de nós? Será que eu e você, a gente tem vivido de maneira indiferente a toda a injustiça, seja social, seja espiritual, seja injustiça entre as pessoas que a gente convive? Será que a gente vendo tudo o que está acontecendo, cada situação, será que a gente tem ficado assim indiferente a tudo isso? Será que a gente vê um necessitado? Será que a gente vê um pobre? Será que a gente vê uma pessoa que ainda não se converteu? Será que a gente vê uma pessoa que tem dinheiro, né, que tem condição, mas ela não conhece o Senhor? Será que a gente olha essas coisas e a gente acha isso tudo à nossa volta normal? Fiquei pensando nisso. Com relação a essa iniquidade, como é que você tem vivido? Isso tem feito você perder o sono? Jesus fala que felizes são aqueles que estão insatisfeitos, enquanto a justiça não se manifestar, a justiça do reino de Deus. E eu fico pensando, será que a gente tem vivido a ponto de perder o sono, de fazer a gente refletir, de fazer o nosso dinheiro ser gasto nessas coisas? Será que a gente tem pensado a ponto de as coisas que a gente vê à nossa volta nos arremessar para a gente buscar Deus de verdade? Para a gente olhar para as coisas que estão acontecendo e buscar a Deus? Será que o quadro à tua volta mexe contigo? Será que o pecado desse mundo tem mexido contigo, tem te feito chorar diante de Deus, tem te feito refletir diante de Deus? Eu tenho pensado a respeito de mim e de verdade, toda essa independência, toda essa situação, eu tenho refletido que não tem me feito sentir a ponto de como o Espírito quer que a gente sinta. Eu fico pensando que nós só não agimos e manifestamos a justiça do reino de Deus nas nossas vidas, casas, famílias, porque a verdade é que a gente se acostumou com a injustiça que a gente vive, como se tudo isso à nossa volta é algo normal, é algo comum. Eu fico pensando de verdade na fome, eu fico pensando de verdade no egoísmo vivido, no abandono aos necessitados. Essas coisas têm te empurrado a fazer algo ou você vive a vida como se tudo estivesse normal à tua volta, né? Eu fico pensando nisso, se você e eu, a gente tem se gastado na terra e se nesse exato momento o Senhor te chamar e o Senhor me chamar e a gente se apresentar diante do tribunal de Jesus Cristo, como que você vai se apresentar no dia de hoje? Você é alguém que hoje pela manhã acordou pensando nisso, pensando em manifestar a vontade de Deus, a justiça de Deus, manifestar o que é certo segundo os olhos de Deus na terra? Eu quero, na verdade, falar um pouco em 4 pontos que eu meditei nesse texto e que são verdades que me fazem refletir. A primeira é a injustiça atual. Antes de falar sobre a bênção, né, o segundo ponto que eu quero falar, que é a bênção de carregar essa insatisfação, essa coisa de quem tem fome, quem tem sede, está insatisfeito. E antes de falar sobre a bênção de carregar isso, porque quem é abençoado e carrega essa carga de Deus, ele vive de maneira diferente. Sua vida, seus recursos, ele vai gastar a sua vida de maneira diferente, né? Mas antes de falar sobre isso e também sobre a justiça do reino de Deus e defini-la, e também sobre esse chamado de Deus a essa insatisfação, né, essa fome e sede de justiça, na verdade, eu quero começar falando sobre a injustiça atual. E não tem como a gente falar de injustiça atual e não começar a falar sobre a independência da gente
diante de Deus? Está claro, né, com os acontecimentos atuais, a gente tem visto quantos pais e mães estão preocupados de mandar seus filhos para a escola devido à forma como as pessoas já estão perdendo o amor ao próximo e estão tratando a vida como nada, e estão atacando crianças inocentes, né, e até pessoas que estão trabalhando, professores, estão atacando essas pessoas porque a vida já não tem mais valor. Isso tudo é fruto, na verdade, de uma independência de Deus. É quando o homem escolhe fazer a sua própria vontade e viver independente de Deus. E a consequência disso é tudo aquilo que a gente tem visto, é todo o egoísmo, tudo isso. Outra coisa dentro da injustiça social que eu tenho pensado é o egoísmo de cada um de nós. Enquanto nós estamos preservados, enquanto nós estamos protegidos, enquanto tenhamos segurança, por exemplo, vivemos num ambiente seguro, num condomínio, por exemplo, seguro, ou numa casa segura, vigiado por câmeras, por pessoas, a gente se sente protegido e a gente não se importa muito com as pessoas à nossa volta. Se nós estamos bem, se minha família está bem, se a tua família está bem, então a gente fica mais tranquilo. E aí a gente acaba vivendo em torno de nós mesmos, da nossa própria vontade, sem se preocupar em ser instrumento de Deus para que a justiça do reino se manifeste. Outra coisa que eu tenho pensado dentro da injustiça atual é a insensibilidade social. A gente vê do nosso lado pessoas que têm necessidade, né? A Bíblia fala, por exemplo, que o nosso chamado é manifestar a justiça de Deus. Há pessoas que têm necessidade porque, graças a Deus, nós nascemos e de alguma forma nós temos sido supridos pelo Senhor no comer, no vestir, no lugar que a gente dorme, mas há pessoas à nossa volta, perto de nós, que não têm isso. E às vezes a gente fica de maneira insensível, sem olhar para a necessidade de órfãos, de realmente viúvas, de realmente pessoas que estão passando por momentos de pobreza, né? Essa insensibilidade social. Também penso dentro da própria injustiça atual, eu penso a malícia do assistencialismo, com que muitas vezes nosso governo dá migalhas para o povo e articula essas migalhas para que o povo fique dependente e possa gerar um ciclo de votos para manter essas pessoas no poder. Então eu dou, né, como governo, eu dou o que comer, eu dou um pouco só do que comer e te mantenho dependente de mim, para que você viva o tempo todo apoiado nesse assistencialismo e dependa e não produza e se veja como vítima e se inclua nesse vitimismo e fale, na verdade, eu sou fruto de uma sociedade maldosa, de uma sociedade onde existe burgueses, onde existe pessoas ricas que não estão nem aí para nada. E às vezes nós nascemos e aprendemos que somos vítimas desse sistema. E aí por causa disso começamos a agir de maneira também a responder a toda essa maldade, essa desigualdade social. Penso, onde está a igreja, que é um instrumento de Deus para mudar essa situação? Com certeza a segurança pública não vai ter força para isso, a própria assistência social não vai ter força para isso. A única instituição, e é uma instituição espiritual que Deus instituiu, que tem capacidade para mudar as coisas à nossa volta, é eu e você, somos a igreja de Jesus, que não está presa a paredes, que não está presa a prédios, que não está presa a dias e horário, mas uma igreja que se manifesta na sociedade e é instrumento de mudança à sua volta. Onde nós estamos, parece que enquanto o mundo morre e está morto espiritualmente, nós dormimos o sono dos justos. Eu quero te dizer que, como um segundo ponto dentro dessa reflexão, como que é abençoado aquele que carrega essa fome e essa sede de justiça. Como que é diferente você andar no teu dia a dia, acordar pela manhã e ir dormir à noite pensando o que eu posso fazer no dia de hoje, à minha volta, perto das pessoas que estão perto de mim, o que eu posso fazer na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, o que eu posso fazer no país que eu moro, o que eu posso fazer na Terra, no planeta, o que eu posso fazer para mudar as coisas, o que eu posso fazer para melhorar, carregar essa insatisfação. Jesus falou que a pessoa que carrega essa insatisfação de ver essa injustiça e de ter fome e sede pela justiça de Deus, ele é abençoado. Abençoados são, o texto diz, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa insatisfação do Espírito Santo ante a condição atual, ela nos leva a termos atitudes de justiça.
Quando nós carregamos essa insatisfação, com certeza nós passamos a ser práticos, e em vez de falarmos só, nós temos atitudes práticas que são atitudes para manifestação do reino de Deus. Quando nós carregamos isso, nós não somos teóricos, nós não vamos ficar discutindo apenas em conselhos municipais ou apenas entre nós, como nós podemos mudar, mas nós vamos ser práticos em atitudes tanto pequenas como atitudes grandes e que vão mudar as coisas à nossa volta. De verdade, carregar essa carga é maravilhoso, te faz chorar, te faz se mover, te faz acordar, te faz ter iniciativa. Eu fico pensando, por exemplo, no exemplo de João. João Batista era um homem que carregava essa carga. Lucas 7,29 diz que todo o povo que o ouviu, e o texto está falando de João Batista, até os publicanos, ou seja, até as pessoas que viviam num quadro de injustiça, até eles reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. A vida de João Batista, a pregação de João Batista, o que ele pregava, o estilo de vida dele, fazia as pessoas, mesmo aqueles que viviam na injustiça, reconhecerem a justiça de Deus. E então tomarem atitudes de arrependimento, reconhecerem a sua condição diante de Deus e se arrependerem. A tua vida, de verdade, é uma vida que inspira outras pessoas a se arrepender, a olharem para si. Quando elas olham para você, elas têm um impacto e um confronto de olharem para si e falar: eu estou vivendo de maneira injusta diante de Deus e eu preciso me arrepender dessa condição. Essa era a carga de João. Também, quando eu leio a vida de Paulo, também é um exemplo para mim de alguém que carregava isso. A Bíblia diz que ele preso, Atos 24, 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ou seja, Paulo falando a respeito do que era certo e errado, falando da necessidade de que cada homem tem e da responsabilidade do papel de que cada homem tem diante de Deus de se dominar e de que um dia vai vir uma sentença, vai vir um juízo vindouro. A Bíblia diz que Félix, um homem renomado, um nobre, ele fica amedrontado. A Bíblia diz: ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Ou seja, a pregação de Paulo, o estilo de vida de Paulo, daquele homem que estava com algemas, impactava a vida de um nobre, de um homem que estava no conforto, porque ele sabia que, embora no conforto, ele vivia uma vida de injustiça. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 3, diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ele fala de homens que, na verdade, não conhecem o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus. E então estabelecem a sua própria justiça, o que eles acham que é certo e errado. E por causa disso, não procuram saber e se sujeitar à justiça de Deus. Fico pensando, de verdade, que a injustiça atual é como um câncer que vai fazendo aos poucos metástase no corpo da humanidade. A injustiça atual, para mim, é como um tsunami numa sociedade com relances, pequenos relances de justiça, mas que essa injustiça tem tomado toda a sociedade. Terceiro ponto que eu quero falar, que é essa graça de Deus de carregar essa carga de Deus. O texto diz que é quem tem fome e sede de justiça. Nós precisamos carregar a carga da urgência, da manifestação da justiça de Deus. Nós precisamos carregar isso. Se você não carrega essa carga, está na hora de você pedir a Deus para você ser bem-aventurado e falar: Senhor, coloca no meu coração, tira toda a insensibilidade espiritual. Eu quero ter fome, eu quero ter sede, eu quero chorar, eu quero sentir, eu quero pensar, eu quero dormir pensando, eu quero acordar pensando em como o teu reino vai se manifestar através da minha vida. Paulo carregava essa fome, sua visão era mais apurada do que um microscópio. Enquanto todos viam uma Roma desenvolvida, uma Roma avançada, uma Roma segura no meio de uma sociedade de bárbaros, Paulo via uma Roma contaminada, uma Roma frágil, uma Roma carente do amor de Deus. Paulo se via perseguido, mas ele sabia que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitos o viam com um risco que ele corria quando ele ia para Roma, mas para ele ir para Roma não era temor
de morte, porque Paulo sabia, conforme Provérbios 12, 28, na vereda da justiça, ou seja, no caminho, quando você faz as coisas certas aos olhos de Deus, está a vida. Mesmo que para os homens ele estava indo correr risco de vida quando ele ia se apresentar perante o imperador, mas para ele, no caminho da sua carreira não há morte, no caminho da carreira da justiça não há morte. Ainda que havia uma morte temporal, a morte do corpo, mas para ele esse era o caminho da vida. Paulo sabia que a justiça traria verdadeira paz e segurança. Isaías 32, 17 diz: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Esse é o efeito da justiça. Então a gente fica se perguntando o que é justiça. Segundo os gregos, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. É dar a cada pessoa o que ela merece. No hebraico, justiça já tem a ver com a retidão de julgar. Ou seja, tudo que a gente irá julgar, todas as nossas escolhas a respeito de nós e das pessoas à nossa volta, é julgar de maneira reta. E eu fico pensando por que Deus ama e quer manifestar a justiça. Primeiro, porque a justiça faz parte do seu caráter. Deus é bom, sim. Temos ouvido o evangelho o tempo todo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, sim. E o amor é um dos atributos seu. Mas a justiça também, como é bom ter um Deus justo. Como seria ruim ter um Criador injusto que iria julgar de maneira injusta. O seu governo é fundamentado em justiça. O Salmo 89, 14 diz que justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Ou seja, a base do trono, a base do governo do nosso Pai é justiça e direito. Na verdade, Deus não poderia perdoar a humanidade da escolha de viver independente dele, se ele não aplicasse a sua justiça. Se Deus perdoasse, ele ia ser um Deus bom, mas não ia ser um Deus justo. Mas se Deus só aplicasse a justiça, sem a bondade, ele ia ser um Deus justo, mas não um Deus bom. Jesus é a justiça de Deus. O Pai conseguiu manifestar a justiça quando ele coloca no nosso lugar, tendo que dar a nós aquilo que era de direito. Qual é o nosso direito? Nós tínhamos o direito a viver eternamente longe dele, porque escolhemos como humanidade viver longe dele. Na verdade, esse era o nosso direito. Mas quando o Pai envia Jesus, e o texto diz: porque Deus amou o mundo, João 3,16, que conhecemos, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não deu o seu Filho apenas para vir aqui e pagar com o dinheiro. Deu o seu Filho para pagar com a própria vida. E o sacrifício do seu Filho se tornou um sacrifício eterno, redimindo o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Foi a única forma de Deus ser justo e aplicar juízo aos nossos pecados e ao pecado maior, que é o pecado da independência. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence da justiça. O texto diz: quando ele vier, fala do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O texto diz que um dia todos seremos julgados com a justiça de Deus, eu e você. Porquanto, Atos 17, 31, Paulo, pregando aos atenienses, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Você e eu e todos os homens que viveram nessa terra, sejam eles quem forem, todos nós vamos ser julgados diante de Deus por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Tenha certeza que vai chegar um dia que toda essa injustiça vai ser julgada. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e esse é o ponto profundo. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Sabe o que o texto está dizendo? Que para você receber a justiça de Deus, você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer na boa nova de que Jesus veio e morreu no teu lugar e no meu lugar, para que eu e você tenhamos vida. E o último ponto, e eu quero terminar aqui, é o chamado a essa insatisfação, a fome e sede de justiça.
Nosso chamado é exceder a justiça dos religiosos. Você acha que os religiosos que vivem hoje, as pessoas hoje, religiosas que usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus, mas vivem na verdade uma religião, muitas delas têm atos de justiça. E Jesus falou em Mateus 5,20, porque vos digo que se a vossa justiça, ele está falando para nós, discípulos, não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os fariseus oravam, os fariseus davam esmola, os fariseus visitavam, os fariseus faziam proselitismo, faziam seguidores. E Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder em muito, não entraremos no reino dos céus. Quantas pessoas religiosas estão fazendo coisas boas? Jesus está dizendo que a nossa justiça, a minha, a tua, tem que ser muito maior do que a de qualquer religioso na sociedade. Nosso chamado é praticarmos a justiça sem buscarmos ser vistos como justos. Mateus 6,1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Se eu e você fizermos alguma coisa para sermos vistos pelos homens e elogiados por eles, nós não receberemos da parte de Deus a nossa recompensa, nem o nosso galardão. Nosso chamado é praticar a justiça nas grandes e nas pequenas atitudes. Mateus 23, Jesus falando aos escribas, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ele está dizendo, vocês dão o dízimo, parabéns, não deixe de fazer isso. Mas entendo que mais importante do que qualquer outra coisa, existe um fundamento. O fundamento é ser uma pessoa que busque a justiça diante de Deus, uma pessoa que seja misericordiosa e uma pessoa que viva em fé, que acredite no que Deus falou e na mudança das pessoas. Nosso chamado é julgar as coisas não pela aparência, mas pela palavra. João 7,24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nosso chamado é ter somente a verdade como fonte de justiça. O que diz a verdade, Provérbios 12,17, manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Ou seja, aquele que diz algo que é baseado na palavra de Deus, esse manifesta a justiça. A justiça não é manifesta pelo que você acha que é certo, é a palavra de Deus que é o nosso guia. E eu concluo com o texto de Mateus 6,33 que diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando para buscar o reino dele e a justiça do reino dele, ou seja, para que manifeste o que é certo segundo Deus. O reino de Deus e a justiça do reino de Deus é a tua e a minha prioridade. Nascemos para viver e para manifestar a justiça de Deus. E nós, eu e você, em nome de Jesus, não vamos nos satisfazer em viver nessa terra até que a justiça de Deus se manifeste. Quero orar para que a indiferença não tome conta de nós. Quero orar para que não nos acostumemos com a injustiça praticada nessa terra. Quero orar para que você não venha ser insensível com a injustiça à tua volta, mas para que o Senhor te faça perder o sono, te arremesse a buscá-lo, te arremesse a ter atitudes práticas quanto às coisas. Quero orar porque é tempo da gente se entristecer com o pecado desse mundo, é tempo da gente se entristecer com a pobreza, com a fome, é tempo da gente se entristecer com o egoísmo atual, e que essas coisas possam nos arremessar, eu e você, de maneira prática, não só fruto de ouvir essa palavra e ficar pensando, mas ter uma atitude a partir de agora prática, de mudança, de transformação da nossa própria vida. Eu não sei os outros, eu não sei as outras pessoas que se dizem seguidores de Jesus, mas nós vamos nos importar com os outros. Eu não sei os outros, mas nós vamos gastar tempo nessa terra para que a justiça do reino se manifeste. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa hora, te pedindo, Senhor, em fé, tira toda a insensibilidade do nosso coração, tira tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, de vivermos uma vida egoísta em torno de nós mesmos, Senhor. Nós não queremos. Nós não queremos, Senhor, manifestar, ó Deus, nessa terra, Senhor, qualquer outra coisa que não seja a tua justiça. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, sentir a necessidade, Senhor, de manifestar a justiça
um ambiente injusto que vivemos. Sabemos, ó Pai, da justiça atual, queremos carregar, ó Deus, essa carga, esse fardo abençoado, Senhor. Ó Deus, o fardo de Jesus. Ó Deus, de olharmos à nossa volta e vermos que as coisas não estão normais. De vermos, Senhor, não precisarmos, Senhor, termos notícias ruins por meio das redes sociais para acordarmos, Senhor. Não queremos olhar para essas coisas e que o medo não nos aprisione, mas queremos ser instrumentos de mudança, Senhor. Em nome de Jesus, desperta a minha vida e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, para que a gente seja, Senhor, segundo Tu és, Senhor, para que a gente viva com a carga que João Batista viveu e que impacte pessoas, Senhor, que a gente viva com a carga que Paulo viveu, que não tinha medo de ir para a morte, Senhor, porque sabia, ó Deus, que manifestar a justiça do Teu reino era o caminho da vida. Queremos carregar, ó Pai, a carga de Jesus, que vendo, Senhor, os necessitados, os famintos, aqueles que estavam doentes, Senhor, os pobres, Senhor, que andou de cidade em cidade, de povoado em povoado, manifestando a Tua vontade. Não queremos, Senhor, viver nas nossas casas isolados ou nos nossos trabalhos apenas, Senhor, mas queremos, onde quer que estejamos, Senhor, manifestar a Tua justiça. Queremos na nossa cidade manifestar a Tua justiça. Queremos de maneira pública, ó Deus, não para ser visto pelos homens, ó Pai, mas pela carga do Teu Espírito, manifestarmos justiça na nossa cidade. Transforma a nossa cidade, Senhor. Transforma, Pai, o nosso bairro, transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma nossos filhos, transforma, Senhor, as esposas, os maridos, Senhor, os pais, mães, transforma todos, Senhor. Transforma, Senhor, as autoridades do nosso município, do nosso estado, país e desse mundo, Senhor. Transforma, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, usa as nossas vidas para isso, Senhor, para que as coisas sejam transformadas. Nos empurra a chorar, nos empurra a orar, nos empurra a ter atitudes, Senhor, práticas de socorro aos necessitados. Em nome de Jesus, Senhor. Que venha, Senhor, sobre os meus irmãos essa carga sobre mim. Em nome de Jesus, que sejamos práticos para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.